Agora? Não sei dizer. Bom dia! Nossa aula de matemática de hoje, antes da gente dar continuidade ao conteúdo estatística, no módulo 3, nós vamos fazer o gabarito aí da avaliação que vocês fizeram, né? De forma presencial. Eu vou estar abrindo o arquivo aqui e vou fazer o gabarito junto com vocês. Não vou falar nota, qualquer dúvida pode perguntar, sem, assim, comentário se acertou ou se errou, tá? Vou compartilhar a tela quando a gente terminar de fazer a correção. Correção essa que eu gostaria que vocês copiassem no caderno, tá? Porque vocês vão precisar depois, né? Para saber o que errou, o que não errou, por que errou, qual era a dúvida, como deveria ter sido feito. E nós vamos fazer o módulo após a utilização do caderno. Então, coloca aí caderno 5 de agosto, correção da avaliação de matemática. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, só um minutinho. Nós temos aí o número 1. Coloque as equações na forma reduzida e identifique os coeficientes e classifique se é completa ou incompleta. Então, na letra A, nessa primeira alternativa aqui, nós tínhamos um produto notável que você poderia fazer pela regrinha, ou era só fazer x menos 4 vezes x menos 4. Fazendo pelo produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí nós vamos colocar igual, tem que fazer a distributiva aí, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 8, 16. Vou deixando a resposta de vermelho. No caderno, gente, lógico que você não precisa copiar a questão, você vai colocar só a resposta. Você vai colocar número 1, letra A. Aí essa resposta que eu estou colocando aqui em vermelho. Ok? Coloca 5 de agosto, correção da avaliação. Aí vai ficar aqui resolvendo o produto notável. X ao quadrado, menos 8x, mais 16. Aí eu vou passar o menos 2 para cá e o menos 16 igual a zero. Depois que a gente faz o produto notável e a gente passa tudo para um lado só, nós teríamos que fazer os semelhantes. Ok? X ao quadrado não tem semelhante, eu vou repetir. Menos 8, menos 2, sinais iguais, eu somo, menos 10x. 16 menos 16 vai dar zero. Então, some. Nós temos aqui A igual a 1. A é quem está com x ao quadrado. B é quem está com x. E o C, que é o termo sozinho, não tem, é zero. Então, a classificação dessa questão é incompleta, porque não temos os 3 termos. Esse é o cálculo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou inserir aqui uma caixa de texto para colocar a resposta da letra B. Copia no caderno a resposta da letra A.
Só um minutinho que está abrindo aqui para mim. Aqui, na letra B. Antes do sinal, nós temos uma distributiva. 3x vezes x, 3x ao quadrado, menos 3x vezes 5, 15x. Igual. Do outro lado, é um produto da soma pela diferença, é um produto notável. Mas, se quiser fazer por distributiva, vai dar o mesmo resultado, que vai ser o primeiro vezes o primeiro, x ao quadrado, menos o segundo vezes o segundo, 1 vezes 1, 1. Aí, agora, nós vamos... Deixa eu só aumentar a letra aqui. Passar tudo para um lado só e colocar igual a zero, tá? Então, vai ficar 3x ao quadrado, menos 15x, menos x ao quadrado, mais 1. Lembrando que quando a gente troca de lugar, a gente muda o sinal. Depois que igual a zero, temos termos semelhantes. 3x ao quadrado menos 1, 2x ao quadrado, menos 15x, mais 1 igual a zero. Já escrevi na forma reduzida. A igual a 2, B igual a menos 15, C igual a mais 1. Se eu tenho os três termos, eu posso dizer que essa equação é completa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professora, Estão me ouvindo, gente? estou te ouvindo. Sim, a gente só tá prestando atenção. Professora, na 1, eu não... a C, tipo, era obrigatório colocar C? Não, o que você não botou C igual a zero? Não, só coloquei A, B. Tem problema não, mas você colocou que era incompleta? Se a resposta estiver de acordo, eu considero, De boa. tá? Uhum. Na número 2, determine o conjunto de solução de cada equação de segundo grau abaixo. Então, a primeira, nós temos uma equação incompleta. Do segundo caso, quando eu tenho apenas o valor de A e o de C. Então, é só resolver normalmente. Letra para um lado, número para o outro. O 32 passa para cá mais 32. O 2 está multiplicando. Passa para o outro lado dividindo. X ao quadrado é igual a 16. Então, x é igual a raiz, né? Vou botar o Vzinho para você lembrar que é raiz de 16. X é igual a mais ou menos 4. Lembra que eu falei na equação incompleta, quando a gente faz a raiz quadrada, o valor é mais ou menos? Aí ele pediu o conjunto de solução, S de conjunto de solução, menos 4, mais 4. Copia no caderno, gente. Não deixa de copiar, não. Porque é mais uma coisa, né? Para quando a gente for fazer aquele simuladão do final do ano, ou equação do segundo grau, vocês vão utilizar aí até o ensino médio, na faculdade também. Ô, prof, eu acho que só vou usar... Eu acho que não vou copiar, não. Porque no máximo, acho que eu só vou errar um. Que bom. Aqui, vou inserir a caixa de texto para a gente corrigir a letra B.
aqui do lado, ó. Nessa letra B aqui, nós também temos uma equação incompleta do primeiro caso, onde eu tenho o valor de A e o de B. Então, quando isso acontece, a gente coloca o x em evidência. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu tiro x do primeiro termo, sobra 9x. Se eu tiro x do segundo termo, 54. Primeiro x igual a 0. E eu pego o que está dentro do parênteses, também boto igual a 0 para eu achar o outro valor de x. Você sabe que tem duas letras B repetidas, né? Aham. Mas não vai interferir no resultado, não, tá? Então, agora eu vou fazer letra para um lado, número para o outro. Menos 54 passa para lá, mais 54. X é igual a 54, dividido para 9. X é igual a 6. Então, nós temos aqui, vou botar o conjunto de solução aqui do lado. Conjunto de solução, 0,6. Alguma dúvida? Como eu falei, as revisões estavam parecidas, né, com a nossa avaliação. Não cobrei nada que não tivesse falado durante as aulas. Por mais que o nosso ensino esteja à distância, quem está participando, tirando dúvida, prestando atenção, fazendo as atividades durante a aula, né, com certeza está tendo aprendizagem aí. Aqui seria a letra C, mas saiu como a letra B, não tem problema. Professora, Oi? era obrigatório colocar S igual a chave 0,6? Eu pedi a solução, mas se você esqueceu, posso pensar no seu caso. Nossa, eu sou Alex, lembra Alex, de mim, se eu fosse professor? você, ia negociando logo, olha. Sabe que eu te amo, né? Você é meu professor, assim. Essa negociação não é muito certa não, Alex. Tenta melhor. Pô, você sabia que... Tô orando por você. Precisa não, precisa Você tem que mentir, mandar o não. seguinte, ó. Eu adoro tua matéria, Francis. Eu adoro tua aula. Pô, aí, Vamos ó. lá, olha Já só. consegui um 10. Preste atenção aqui. Na segunda letra B, que seria a letra C, né? É uma equação completa, nós temos que fazer o delta. Então, delta, vamos separar. A é 1, B igual a menos 16 e C igual a mais 64. Então, eu tenho aqui delta igual a B ao quadrado, mais uma vez copiando no caderno. Menos 4 vezes o A vezes o C. Como o C é positivo, a gente nem precisa colocar entre parênteses. B ao quadrado, 16 ao quadrado mais 256, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 64, 256. Então, aqui no caso, o meu delta, ele é igual a 0. Quando o delta é igual a 0, nós vamos fazer x, né, igual a menos o b, que já é negativo, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, vai ficar mais 16 dividido para 2, mais 8. Então, nós temos aqui o conjunto de solução, 8. Nós temos duas raízes iguais quando o meu delta é igual a 0. Na letra D, não sei o que está acontecendo com a letra D, que ela está assim, mas vou colocar aqui uma caixa de texto para a gente corrigir a letra D.
Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Então, na letra D, eu tenho A igual a 1, também é completa, né? B igual a mais 6 e C igual a mais 12. Então, delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Como o C é positivo, não precisa colocar sinal. Mas quem quiser colocar, beleza. Então, eu tenho aqui mais 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 48. Então, 36 eu tiro 48, eu vou ficar devendo 12. Quando o meu delta é negativo, eu não preciso fazer a segunda parte. Então, o meu conjunto de solução é vazio. Eu não possuo valores para x. Meu conjunto de solução, vazio. Deixa eu colocar a letra D aqui, que está me dando agonia. Aí deixa zero ali. Ela fora da formatação. Aí deixa um 0 ali, né? Oi? Aí deixa um 0 ali, né? Você pode botar o conjunto de solução 0 cortado ou o conjunto de solução vazio. Sem nenhum elemento dentro, tá? Ok. Vamos lá agora para a próxima. Deixa eu só colocar esse aqui em cima. Pronto. Vamos agora para a nossa número 3. Oi, nenhum, eu coloquei o S. Eu também acho que eu não coloquei o S nenhum. Na número 3, era para calcular apenas o valor do delta e verificar se tem raízes reais diferentes, se tem raízes iguais ou não tem raízes. Então, é aquela regrinha que eu coloquei na revisão para vocês. Quando o delta é maior do que zero, raízes reais e diferentes. Quando o delta é igual a zero, raízes reais iguais. Quando o delta é menor do que zero, não possui raízes. Então, vamos aqui na letra A. A é igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a menos 16. Ok? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, eu tenho aqui mais 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16. Nós vamos ter 64. Então, o meu delta é igual a mais 100. Se o delta é positivo, raízes reais diferentes. Todo mundo já copiou ali a número 2, gente? Com um monte de cálculo, ou vocês estão só prestando atenção e não estão copiando? Eu só tô prestando Ô, atenção. Francis, eu só tô copiando a resposta. Não ouvi. Eu só tô copiando a resposta. Aí, Alex, é melhor você copiar porque depois você vai precisar. Tipo, eu só tô copiando a resposta. Professor, volta lá Da então, 1 e da 2 eu só copiei a É. resposta. Ah lá, Ah, ele chamou de burro, vai deixar? Ninguém tá chamando de burro, não, pô. Só estamos Ih, falando. xingou a mãe.
Ai, Rapidinho. não começa, hein? Vai pra cima, só pra me tirar print. Vamos lá, na letra B. Vamos fazer a mesma coisa. A igual a 1, B igual a mais 1, né? A letra sozinha vale de 1, e o C igual a mais 8. Então, nós temos aqui B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. C é positivo, não precisa botar em parênteses. Então, eu tenho aqui mais 1 menos 32. Delta é igual a menos 31. Quando delta é negativo, não tem raízes. Ok? Vou só aumentar a letra, que essa letra é pequena. Na número 4 era um probleminha para a gente poder resolver. A diferença entre um quadrado de um número e o triplo é igual a 10. Qual é esse número? Vamos lá. O quadrado de um número com a diferença é menos o seu triplo, é igual a 10. Vou montar aqui a minha equação para poder resolver. Passando tudo para um lado só, vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Ok? Equação completa, A igual a 1, B igual a menos 3, C igual a menos 10. Delta, B ao quadrado, Essa aí foi meio complicadinha. menos 4 vezes o A, vezes o C. Ok? B ao quadrado mais 9, menos com menos mais 4 vezes 10, 40. Então, eu tenho aqui 49. Delta é igual a 49. Se o delta é positivo, segunda parte, menos o valor do B, mais ou menos a raiz de 49. Isso tudo sobre 2 vezes 1. Então, eu vou montar aqui, tá? Vai ficar mais 3 mais 7 dividido para 2. 10 dividido para 2. Primeiro número que nós achamos, 5. Deixa eu botar aqui direitinho. Na verdade, até o delta aqui, eu vou colocar de azul, que é o desenvolvimento, e a resposta de vermelho, tá? Para você poder identificar melhor. Já fiz para mais, agora eu vou fazer para menos. B menos a raiz dividido por 2. Vai ficar menos 4 dividido para 2, menos 2. Ok? Então, quais são esses números? 5 e menos 2 é a resposta. Tá? Vou sublinhar aqui. Vou colocar de verde. 5 e menos 2. Na número 5, que era a última questão, um probleminha. A área do triângulo ela é dada pela base vezes a altura, correto? Aí está dizendo que a Correto. base vezes a altura é igual a 56. Vamos montar a equação para resolver.
Então, aqui eu tenho x mais 2 vezes x mais 3 igual a 56. Porque se é a área do retângulo, base vezes altura igual a 56, que é a área. Vamos fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 3, 6. Já vou passar 56 para cá e colocar igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. 6 tira 56, fica devendo 50, correto? Então, agora eu separo A1, B é igual a 5, C é igual a menos 50. Vou fazer o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 50. Ao quadrado, tá? Só um minutinho. Então, eu vou ter mais 25 mais 200. O meu delta é igual a 225. Vou fazer a segunda parte, para eu saber o valor do x. Como tem o retângulo e a gente faz... Quando a gente faz geometria, a gente só faz menos o b, mais a raiz do delta, dividido para 2 vezes a. Então, eu tenho menos 5 mais 15, dividido para 2. Então, menos 5 mais 15, 10 dividido para 2, 5. Então, eu já sei aqui que o meu x é igual a 5. Se eu quero saber as dimensões, né? As dimensões são o quê? Base vezes altura, correto? Então, vou botar minha resposta aqui, ó. A minha altura, x mais 2. 5 mais 2, 7 centímetros. Metros, né? Porque está em metros. E o meu comprimento, minha base, é igual ao x mais 3. 5 mais 3, 8 metros. Essa seria a resposta. Depois que achar o x, você deveria me dizer as dimensões desse retângulo. A altura e a base. Ok? Não sei como é que tá, porque eu não peguei para corrigir matemática ainda. Geometria eu estou terminando de corrigir hoje. Então, nós já temos aí todas as Parou respostas. em que número em geometria? Você Não, lembra? eu só coloquei em ordem e eu comecei a corrigir pelo 7º ano, ainda estou no 8º. Entendemos, Pô, entendemos. Ok, tirei nota boa alguma essa de matemática. pergunta? A gente Não, essa de vai ter matemática que aí, tirei torcer nota para boa. você acordar num dia bom quando for corrigir as nossas provas. Geometria. Como é que tá a geometria, já que você tá corrigindo? Peraí, Não comecei a corrigir do 9º ano ainda, eu comecei geometria pelo 7º, né? Estou terminando o 8º. Beleza, para um momento. Mas, como eu falei com Nossa, vocês, eu não vou poder falar a nota, quando vocês forem buscar, vocês vão saber. Mas, coloca lá no 5. como amanhã nós temos aula de geometria e eu vou corrigir o exercício avaliativo também, aí pela correção você já vai ter uma noção. Bruna Tá? falou que sabotou o resultado. Vou interromper aqui o compartilhamento. Não, peraí, bota no 2, só pra me tirar print. Ô, rapidão. Francis, Bruna falou que Oi. sabotou o resultado. abaixa um pouquinho aí que tu subiu. É. Calma aí que o pessoal, tem alguém querendo tirar o print aqui da número 2. Eu Tô já querendo tirei. a 5. Foi. Eu não peguei a Bruna 5. botou só o resultado.
que ela falou. Botou só o resultado aonde? Todas as questões? Não, pô, eu acho que foi nessa 5. Eu também fiz isso, eu só coloquei o resultado. Número casa- 3, ó. A casa caiu. Número 3, 4 e 5, as respostas aí. Deixa eu diminuir a tela, que dá para ver a resposta toda. Eita, peraí. Pô, sério, eu vou corrigir não, que tá tudo certo na prova. Se eu tirar isso aqui da frente, já pode dar o print aí com a resposta da 4 e da 5. Não vou nem interromper o compartilhamento, porque nós vamos para a página 134, continuar aquele conteúdo de tabela de frequência. Foi, Francis, terminei o 5. Vamos lá? Então, para o nosso livro, Que página? página 134, do módulo 3. Ô, Fran, você tem problema em botar só o resultado na número 5. Não, o número 5, depois do valor do x, tem que colocar altura igual a 7 e base igual a 8. Quem não colocou a altura e a base deve perder aí uns meio ponto, tá? Vamos lá, número 4 que ficou para fazer de ontem. Uma escola ganhou um total de 110 ingressos para uma exposição de arte. Só uma pergunta, depois da minha aula hoje, vocês têm aula de alguém? Sim, de Paula. Ah, então nossa aula termina às 11h10. Prosseguindo aqui. Uma escola ganhou um total de 110 ingressos para uma exposição de artes. Esses ingressos devem ser distribuídos aos alunos. Observe na tabela a relação de alunos matriculados por ano nessa escola. Então, no 9º ano, nós temos 40 alunos, no 8º, 60, no 7º ano, 45 e no 6º ano, 55. Total de alunos matriculados, nós temos aí 200. Esse FA seria a frequência absoluta que eu falei para vocês. A frequência absoluta, ela é dada pelas somas. Então, aqui do 9º ano, eu vou somar o 9º com o 8º. Então, a minha frequência absoluta são 100 alunos. Na verdade, acumulada, né, que a gente fala. Frequência acumulada. No 8º ano, eu vou somar o 100 que eu já tenho, mais o 45 do 7º, 145. A frequência acumulada é só a gente somar o que a gente já tem, tá? 7º ano, 145 que eu já tenho, mais o 55. Peraí, desculpa que eu não repeti a primeira aqui. Peraí. Aqui embaixo. Eita. O 100 é aqui embaixo, que eu esqueci de repetir a primeira. E o 145 é aqui. A primeira a gente repete. Aí agora aqui, 145 que eu tenho, mais 55, 200. Toda vez que eu pedir a frequência acumulada, você vai repetir a primeira tabelinha, né? A primeira informação, e vai somando os termos para poder preencher o restante.
A frequência acumulada não tem um total, tá? Agora nós vamos fazer o cálculo da sequência relativa, frequência relativa que nós falamos ontem. Vamos pegar a quantidade de alunos, multiplicar por 100 e dividir pelo total. Vou fazer a primeira e dar um tempinho para vocês fazerem o restante. Frequência relativa, a quantidade vezes 100, dividido pelo total, que é 200. Então, vai ficar 4.000 dividido por 200, igual a 20%. Não precisa nem colocar o cálculo, né, gente? Você já sabe, senão vai embolar tudo aqui. 20%. Não, número 5, aliás, 5 minutinhos para que vocês possam calcular a frequência relativa do 8º, 7º e 6º ano. Vai pegar a quantidade de alunos vezes 100 e o resultado divide por 200. Já calculei, Francis. Aguarda um minutinho que o pessoal está fazendo, tá? 4 minutinhos para fazer o cálculo do 8º, 7º. Terminei, Francis. Posso tentar fazer a outra? A outra você tem que repetir. Como é frequência acumulada relativa, você vai somar as porcentagens. Vai repetir a primeira e somar o restante. 8º ano, quantos por cento? 30. 30. 7º ano, quantos por cento? 22,5. Muito bem. 6º ano, 27,5. Ô, Francis, é obrigatório botar esse símbolo da porcentagem? não ouvi. É obrigatório colocar o símbolo da porcentagem? Sim, para ficar bonito. Eu sempre estou esquecendo. Ó, total da frequência relativa, como nós já falamos ontem, 100%. A frequência acumulada relativa, nós vamos somar as porcentagens. Primeiro, a gente repete o 20%, a primeira linha a gente repete. 20% mais o 30%, eu vou ter 50%. 50% mais 22,5%, 72,5%. 72,5% mais o 27%, 100%. A acumulada não possui total, tá, gente?
Entenderam essa parte da acumulada, que é só somar os termos? Repete o número da primeira linha e depois vai somando. Tá, repete. A acumulada não tem total? Não, fica em branco. Ah, tá, beleza. Francis, como é que você fez a conta desse? É porque você não fez igual a ele. Você pode me explicar aí como é que você fez? A acumulada ou a relativa? Relativo. Fiz do mesmo jeito, eu peguei a quantidade de alunos, 40 vezes 100, e o resultado eu dividi pelo total, por 200. Tá. É porque Aí o meu... depois eu peguei os 60 vezes 100, dividi por 200, 45 vezes 100, dividi por 200, 55 vezes 100 e dividi por 200. É porque o meu acabou trocando. Em vez de dar esse resultado aí, ele deu o que era para dar no acumulado. Eu não sei o que eu fiz. Esquisito. É, Ô, Francis, como fazer o acumulado? Eu não entendi direito. Acumulado, você vai repetir a primeira linha aqui, ó, 40, 40. Aí na segunda, você em vez de botar o 60, você vai somar, porque acumulou 60 que você tem mais 40 que está aqui, 100. Na terceira linha, você vai somar o 100 que você já tem, mais o 45, 145. Aí na última linha, 145 que você já tem, mais o 55 que você iria colocar. Acho que eu entendi. Considerando levar todos os alunos de um mesmo ano escolar, as turmas de quais anos poderão ir à exposição de artes com os ingressos que a escola ganhou? A escola ganhou 110 ingressos, correto? Quais turmas poderiam ir? A gente pode fazer, como são 110 ingressos, pode levar o oitavo e o nono, ou pode levar o sexto e o sétimo, geralmente de duas em duas. Levar no máximo 2 turmas por vez, não tem como levar 3 turmas, tá? Levar no máximo 2 turmas por vez. Copia para a gente poder ir para 135. Todo mundo já copiou? Vamos para 135. Intervalo de classes. Os dados a seguir representam as notas finais de 40 alunos do nono ano. Né? Somando as notas do ano inteiro, deve ser isso, né? Cada aluno fez uma pontuação. Para facilitar a análise desses dados, podemos organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Quando a gente pega várias informações e a gente escreve em ordem crescente ou decrescente, essa organização é chamada de rol. Então, se eu colocar um probleminha para vocês
e pedir para organizar em rol, você já sabe que você deve organizar os números em ordem crescente ou decrescente, ok? Agora vamos representar esses dados em uma tabela de frequência. Como há valores repetidos, não é conveniente criarmos uma linha para cada nota obtida. Assim, podemos agrupar os dados em intervalos de classes, diminuindo a quantidade de linhas necessárias para organizar a tabela de dados. Então, como eu falei para vocês na última aula, para a gente criar a tabela, nós temos várias informações. Foi criado o intervalo de classes. Em vez de você ficar repetindo várias notas e criar uma tabela gigantesca, exemplo, se eu quero a nota final, as notas finais de alunos do 6º ao 9º ano. Imagina fazer uma tabela onde para cada aluno eu tenha uma linha. No exemplo anterior, nós teríamos que ter uma tabela de no mínimo 200 linhas. Então, para quando são pesquisas assim, com informações, né, muito grandes, com várias pessoas entrevistadas, foi criado um intervalo de classes para a gente poder fazer uma tabela menor, ok? Vamos verificar aqui como que a gente faria esse intervalo de classes. Inicialmente, calculamos a amplitude total, porque para eu ter o intervalo de classes, eu tenho que saber de quanto em quanto nós vamos utilizar esse intervalo. Para eu saber o intervalo entre as notas, eu pego a nota maior e subtraio pela menor. Então, nós já sabemos que a diferença é de 55. Vamos para a próxima. Para a próxima página, para a gente poder desenhar aí a tabela. Determinamos a quantidade de intervalos que desejamos e calculamos a amplitude de cada intervalo. Nesse caso, escolhemos 5 intervalos. Nós queremos utilizar uma tabela com 5 linhas, ó. 5 linhas. Por que escolhemos 5? Pode ser o fato que a primeira nota e a última são múltiplos de 5. Então, eu quero criar uma tabelinha com 5 linhas. Eu poderia criar a tabela com 11 linhas, com 6 linhas. Sempre escolha a quantidade de intervalos, um número que dê para dividir a diferença, tá? Entre as notas. Exemplo, nós tínhamos na página anterior as notas da turma toda, de 40 alunos. Primeiro passo, colocamos em rol, em ordem crescente, da menor nota para a maior. E agora nós vamos criar uma tabela. Para não precisar criar uma tabela com 40 linhas, porque nós temos 40 alunos, nós vamos criar uma tabela com intervalos. Para eu saber o intervalo da minha tabela, eu pego a nota maior menos a menor, que deu 55 o intervalo. Quantas linhas eu quero nessa tabela? Toda vez que você tiver a amplitude do intervalo, você sempre divide por uma quantidade de linhas que seja uma divisão exata. Se eu tinha 55, para eu dividir por 2, não ia dar, por 3, por 4. Então, seria melhor eu dividir por 5, que aí eu vou ter 5 linhas na minha tabela, 11 casinhas de intervalo. Vamos lá. Primeira linha da tabela. Eu tenho que começar com a minha nota inicial, que é 45, correto? Aí eu vou fazer o intervalo de 45 mais a amplitude de cada intervalo que eu achei, 11. Para quem quiser anotar aqui, ó, número de linhas da tabela, tá? Números de linhas que você quer nessa tabela.
Quem vai determinar o número de linhas da tabela é você. Por isso eu falei para você escolher um número de linhas que seja divisor da amplitude dessa tabela. Só um minutinho. Gente, Natan tá chegando agora. Bom dia, Natan. Nós estamos na aula de matemática, na segunda aula, né, de matemática, no módulo 2, módulo 3, página 136. Estou começando a explicar o que são intervalos de classes. Eu coloquei na primeira aula, nós corrigimos o exercício avaliativo, depois você pega com alguém a correção, para você ter mais ou menos a noção da sua nota, ou você espera para saber na outra semana, tá? Vamos lá, gente. Então, aqui, eu pego a minha menor nota, que é 45, mais o meu intervalo. Meu intervalo deu 11, porque eu dividi a diferença pelo número de linhas que eu queria. Então, minha primeira nota de 45 para 56. Aí, a segunda nota começa em 56 pontos, mais 11 vai até 67. Terceira linha, as notas vão de 67, mais 11 até 78. Quarta linha, as notas vão de 78, mais 11 até 89. Na última linha, nós vamos de 89 mais 11 até 100, que é a minha maior nota. Pode estar um pouquinho confuso agora, porque eu estou apenas lendo o exemplo e explicando. Mas quando a gente for começar a fazer a tabela, vai ficar bem tranquilo, tá? A gente usa os intervalos de classe quando nós temos várias informações num probleminha. Então, em vez de fazer uma tabela gigantesca, a gente usa o intervalo para poder diminuir as linhas dessa tabela. Agora que eu já coloquei os intervalos, no F entra a minha frequência. Quantos alunos tiraram entre 45 e até 56? 12 alunos. Quantos alunos na página anterior fizeram a pontuação entre 56 até 67? 8 alunos. Aqui, gente, não conta a nota 67, tá? 67 vai contar na parte de baixo. Na terceira linha, quantos alunos fizeram 67 pontos até 77? 9 alunos. Quarta linha, 78 pontos até 88. Porque de 89 até a 100 é a última linha. Então, aqui é a quantidade de alunos que obteram aquela nota. Aqui já tem uma frequência acumulada, onde a gente repete o primeiro e vamos somando os restantes. E aqui é a frequência relativa, o cálculo já está pronto. Se eu quiser saber a frequência relativa, né, a porcentagem de alunos que tiraram entre 45 e 55 pontos, você vai pegar 12, que é a quantidade, vezes 100 dividido pelo total. Aí eu encontro a minha porcentagem. Lembrando aqui, ó, 12 vezes 100. 100. Aí eu tenho a frequência acumulada relativa, que é a soma das porcentagens, que eu não vou falar sobre isso agora, tá? Vamos ao exemplo, para a gente poder fixar melhor o conteúdo. A professora registrou o tempo em minutos que alguns de seus alunos passam jogando videogame por dia. Com base nos dados, responda qual a amplitude total. A amplitude é o tempo maior menos o tempo menor. Então, a nossa amplitude total é de 110, correto?
Se esses dados forem organizados em 5 intervalos de classe, qual será a amplitude de cada intervalo? Eu pego a minha amplitude e divido pelo número de intervalos que eu quero, né? 5. Cada intervalo teria 22 espaciamentos, né? A amplitude de 22. Essa tabelinha aqui, gente, era só para fazer o cálculo, mas eu já fiz o cálculo na própria linha. De novo, na número 1, para saber a amplitude total, a medida maior menos a menor. Eu tenho 110. Se ele quer dividir 110 amplitudes em 5 intervalos, cada intervalo vai ter 22. Ok? Copia para a gente poder montar aí a 137. A 137 é um probleminha e nós vamos montar toda essa tabela com intervalos. Na número 2, já está organizada do menor para o maior, correto? Para eu saber o intervalo, o que nós vamos fazer? Pegar aqui, ó, vou colocar I de intervalo, eu pego o maior menos o menor. Então, eu sei que tem 59. Ok? 59 aí é a diferença da amplitude. Quantas linhas eu tenho nessa tabela para poder saber qual vai ser o intervalo aí da pontuação? Lembrando que a última linha é sempre o total. Nós temos que... Peraí. Deixa eu botar aqui que não saiu o 59. Ah, saiu agora. Vou botar aqui em cima. Só um minuto, eu quero criar a tabela. Então, o primeiro passo, eu tenho que saber qual é o meu intervalo. Ok? O meu intervalo é de 59, a minha amplitude. Teria que escolher um número que dê para dividir 59 dividido para qual número dá uma conta exata. Em especial, esse caso, não temos um número para dividir, para dar uma tabela exata, porque 59 é um número primo. Então, a gente pode escolher, vou supor aqui, 6 linhas numa tabela, tá bom, né? Senão fica muito grande. Vamos colocar aqui 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, a gente sempre coloca o total. Vai sobrar 2 linhas aqui, mas não tem problema, tá? Então, vamos ao intervalo de pontuação. Se eu dividir o 59 dividido para 6... Só um minutinho. Eita. Intervalo de classe, 59 dividido para 6, que eu quero 6 linhas na minha tabela. Vai ficar 9 vezes 6, 54, né? A gente pode fazer, daria 9,8. Então, a gente pode fazer aproximadamente 10 intervalos de classes, tá? Porque não tem como fazer 9,8, a gente faz 10. Então, se o primeiro começa no 500... Meu primeiro intervalo de classe vai de 500 a 510. Vamos contar os pontos de 10 em 10. Segundo intervalo, de 510 até 520. 520 a 530. 530 a 540. E, por fim,
540 a 550. Ainda tem mais um, né? 550 até 560, que é o final. Vou botar o total aqui. Senão não vai dar para copiar. Pronto, preencha aí na tabela. Só um minutinho. Já coloquei os intervalos. Aqui saiu da tabela porque a letra do computador é maior do que a linha, mas não tem problema, tá? Agora você vai calcular de início a quantidade de pessoas que fizeram essa pontuação e a porcentagem. Deixa acumulada para o final. Deixa esse rascunho aqui para você saber que o intervalo de classe foi de 10 em 10. Eu vou fazer apenas a primeira linha e vocês vão fazer as outras, tá? Chega até no meio mesmo? Oi? Chega até no meio mesmo? Sim. Ah, tá. Ó, vou fazer a primeira aqui. Quantas pessoas fizeram a pontuação entre 500 e 509, tá? O 510 a gente não considera. Temos aqui, ó, 500, 503 e 508. Então, 3 pessoas fizeram a pontuação entre 500 e 510. Quantas pessoas fizeram entre 510 e 520? Gente, só um segundinho que alguém tá batendo aqui no portão. Deixa eu ver se tá acontecendo alguma coisa. Um segundo. Vai preenchendo a tabela. Voltei. Era um pessoal vendendo coisa na rua, batendo no portão. Vamos lá, então. Quantas pessoas fizeram a pontuação entre 510 e 519? Porque a gente não pode considerar o 520. Uma, duas. Apenas 2 pessoas. Quantas pessoas fizeram a pontuação entre 520 e 529? Uma, duas, 3, 4. 4 pessoas. 530 até 540. Uma, duas, 3. Aonde você está contando isso, Francis? Aqui nesse quadro aqui de cima, ó. Vou botar aqui de azul. Nessa informação aqui, ó, nesse quadro aqui em cima. Tá vendo? Tô. Aí agora vamos continuar. A pontuação entre 540 e 549. Uma, duas, 3 pessoas também. 550 a 560. Uma, duas, 3, 4, 5 pessoas. Então, somando aí o total de pessoas, né, de competidores, nós temos um total de 20. Somando tudo, nós temos 20 pessoas. Então, vamos calcular a frequência relativa dos competidores que fizeram entre 500 e 510 pontos. Ó,
Você vai fazer 3 vezes 100 dividido para 20. Então, a minha primeira porcentagem é 15%. 5 minutinhos para que vocês possam copiar, fazer a porcentagem de cada intervalo que eu coloquei aqui. Sempre pegando o número da linha vezes 100 e dividido por 20, que é o total. Acabei, Francis. Tá, aguarda um minutinho, tá? Pega o número da linha vezes 100 e divide por 20, que é o total. Terminei, Francis. Aguarda um pouquinho, o pessoal ainda está fazendo. Ih, coloquei errado. Era para colocar no FR? No FR. Eu coloquei no FA. Conserta aí. Francis, essa matéria é só isso? Essa Não matéria é só entendi. fazer isso? Essa matéria é só fazer isso? Armar essa Sim, tabelinha? sim, Acabou? Mais nada? sim. Tem mais nada. Ufa, ainda bem. Então eu posso dizer que eu gostei dessa matéria. Muito bem. Dois minutinhos para poder fazer. Vamos lá. Terminei aqui também, Francis. Tá, aguarda um minutinho. Vamos lá, então. Na segunda linha, qual é a porcentagem 10. desses dois alunos? 10%. 4 alunos. 4 20. alunos não, 4 competidores. 20. 20. Aí, como eu falei ali, ó, eu tenho 3 competidores, eu já tenho a resposta lá em cima. Não preciso calcular novamente a porcentagem. E por último, 5 competidores, 25. 25. O total da porcentagem, 100%. Agora, nós vamos fazer a frequência acumulada. Na frequência acumulada, como eu falei para vocês, a primeira linha a gente repete a informação, 3. E o de baixo,
A gente vai somando 3 mais o 2, 5. Eu tenho 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais o 3, 15. 15 mais o 5, 20. A última linha, a gente bota um tracinho, porque não tem total para acumulada. Agora, frequência acumulada da porcentagem, primeira linha a gente repete. E as outras a gente vai somando o que a gente já tem. 15 mais 10, 25. 25 mais 20, 45. 45 mais 15, 60. 60 mais 15, 75. 75 mais 25, 100%. Última linha, a gente coloca um tracinho, porque não temos total. Ok? A número 3, não precisa fazer no caderno, porque já tem a tabela aí. Mas eu vou dar 10 minutinhos para que vocês possam fazer a número 3 sozinhos. Ok? 10 minutinhos aí para fazer a número 3 sozinho. Já está em ordem crescente, você vai colocar a amplitude total, a nota maior menos a menor. A quantidade de intervalos, na letra B, você já pode colocar 3. 3 linhas na tabela já tá bom. Só um minutinho. Um minutinho para terminar de copiar essa tabela, para eu explicar o 3, para que vocês possam fazer. Já copiaram? Aqui. Número 3. A professora Sônia fez uma pesquisa em sala de aula para saber quantos irmãos cada aluno tem e organizou os dados em rol, em ordem crescente. Calcule a amplitude total. A amplitude total é o máximo, né? A diferença entre o máximo e o mínimo, que nesse caso, 5. Determine a quantidade de intervalos. Como eu falei para vocês, vamos fazer uma tabela com 3 intervalos. Se fizer só com 2, fica, né, sem graça. Se fizer com 4 também, não teria muita informação. Como assim fica sem graça? Eu não entendi essa. Não, se a gente fizer uma tabela só com 2 linhas,
de intervalo vai ficar de 0 a 2 e de 3 a 5. Pode ser também, mas fica uma tabela muito pequenininha. Vai de acordo aí com cada um de vocês, tá? Era pra ter feito 0 a 1, aí fazia 2 a 4, aí 3 a 5, assim? Ou não? Só Pode explica, ser. vai. Eu tô Não, enrolando os aqui. intervalos devem ser iguais, tá? Então, aqui, cada amplitude de intervalo. Se a gente fizer 5, né? Que é a diferença dividido por 3, que é o número de linhas que eu quero, vai ficar 1,8. Então, aproximadamente, nós vamos ter 2 de intervalo. 2 intervalos de classe. Então, eu vou montar aqui para vocês. Se são 2 intervalos de classe, o primeiro vai ficar entre 0 e 2. Segundo, entre 2 e 4. E o último, entre 4 e 6. Aí você vai colocar a quantidade de alunos que possuem de 0 a 2 irmãos, de 2 a 4 e de 4 a 6. Coloca o total e calcula a porcentagem. 5 minutinhos aí para fazer. Uma dica, o total de alunos é igual a 20. E o total da porcentagem, vocês já sabem, 100%. Sempre vai ser total a 20 ou é só coincidência mesmo? Não, coincidência. O total pode ser qualquer número. Ô, Francis, Pode falar. na frequência, a gente vai colocar quantos alunos tem de 0 a 2 irmãos? De 0 a 1, na verdade, né? Na primeira linha. Na segunda linha, de 2 a 3. E na terceira linha, de 4 em diante. Tá ok. Eu coloquei 1, 2, 3, tá certo? 1, 2, 3, como assim? Ué, não é pra colocar a diferença, não? Não. Ué, Aqui são os intervalos. Na primeira, você vai colocar quanto. Aqui, tá vendo essa tabelinha aqui em cima? Com vários números? sim. Aqui, ó, vou colocar a setinha vermelha aqui. Não, eu tô vendo. Então, quantos alunos tem de 0 a 1 irmão? Você vai contar. Na segunda linha, de 2 a 3 irmãos, você conta. Na última linha, de 4 em diante. Peraí. Então, de 0 a 1 seriam 10? Sim. Entendi. Francis, você pode me explicar de novo como é que vai ser a questão? Vamos lá. Na letra A é a amplitude total, é a diferença da maior quantidade pela menor. 5 menos 0 deu 5. Né? A diferença entre a pontuação maior e menor. Aí na B é para determinar a quantidade de intervalos. Eu falei para vocês fazerem uma tabela com 3
linhas. Então, eu tenho 3 intervalos. 1, 2, 3, tá vendo? Aí, a amplitude de cada intervalo, você vai pegar a amplitude total e dividir pelo intervalo. 5 dividido para 3, 1,8. Na verdade, dá 1,6. Não, 1,8. 1,6. 1,6 dá aí aproximadamente o intervalo de classes de 2, tá? Então, se eu começo com 0, eu vou de 0 a 2, depois de 2 a 4 e por último de 4 a 6. Então, aqui eu vou colocar para vocês. Quantos alunos têm de 0 a 1 irmão? Olhando lá em cima na tabela, são 10. 10 alunos de 0 a 1 irmão. De 2 irmãos a 3, nós temos 7 alunos. E acima de 4 irmãos, nós temos 3 alunos, um total de 20. Frequência relativa da primeira linha. Você vai fazer 10 vezes o 100 e dividir por 20, que é o total. Então, o meu primeiro, eu tenho 50% de alunos não tem irmãos ou tem apenas um. Agora você faz a porcentagem da segunda e da terceira linha. 3 minutinhos aí. Então, eu terminei. Fran, Oi. terminei. 15, Segunda 15, porcentagem. 50, 35 e 15. Muito bem. Para confirmar se você está fazendo correto, é só somar as porcentagens para verificar se o resultado é Eu igual somei a na 100, tá, cabeça. gente? Eu somei. Mas daí, o bom de ver se tá certo é que a maioria das vezes é fácil de somar na cabeça. Oi? O bom de pra ver Só se um tá certo. minutinho. Tá. Tem alguém chegando aqui agora. Aí. Vamos lá. Copia, porque eu vou ditar uma atividade no caderno. Foi? Já vai botando no caderno. Não, peraí, Exercício rapidinho. complementar.
Já copiaram, gente? Não, não. É pra fazer o quê, Francis? É que os caras chamaram aqui. Os mesmos que chamaram vocês. Então, chamaram aqui. Não entendi nada. O que que é pra fazer? É que eu fui atender o portão. Ah, tá, não. Eu só falei para terminar de copiar que eu vou passar uma atividade no caderno. Tá. Você já editou? Não, eu vou botar aqui na tela, é melhor do que editar, né? Vou interromper aqui o compartilhamento enquanto vocês pegam o caderno, eu vou abrir aqui o arquivo. Tá Tá, bom? também tô indo pegar o caderno. Tá. Pega aí o caderno para eu passar uma atividade sobre esse conteúdo que a gente fez aí de frequência relativa. Foi? Todo mundo já pegou o caderno para eu compartilhar aqui a tela? Já peguei o caderno. Coloca aí a data de hoje. Também já peguei o caderno. Estou compartilhando aqui a tela para que vocês possam ver, só um minuto. Não está abrindo. Já apareceu aí para vocês? Pra mim não apareceu ainda não. Eita, porque tá demorando um pouquinho, mas tá logando, já vai abrir a tela, tá? Não é muita coisa não, né, Francis? Não, eu pretendo passar só o número 1. É porque tá abrindo aqui, tá demorando o arquivo. Próximo conteúdo, nós vamos falar sobre tipos de gráficos, média, moda, mediana. Caraca, nem acabou de entrar em uma matéria, já vai pra outra. É assim mesmo. Não, vamos fixar esse conteúdo agora. Depois a gente corrige esse exercício. Temos bastante coisa pela frente. Tá abrindo ainda, tá, gente? Dá uma lentidão na internet. Foi? Tá aparecendo aí para vocês? Pra mim não tá aparecendo nada Por não. enquanto, nada. Por Pra mim. enquanto, Pra mim nada. também não. Peraí.
Pô, prof, se eu fosse você, 20 minutos pra acabar a aula. 10 minutos 10, mesmo. terminou 11h10. É o tempo do dever, porque tá logando a internet toda quarta-feira, vocês sabem como é que ela fica, né? Eu acho que o problema tá em vocês. É a energia nossa. Agora foi, não Foi, foi? foi, foi. Foi, foi. Foi não, foi não. Resolva o exercício a seguir. É só o número 1. Aí você copia um número de pedagogos, estuda a influência de troca das escolas. E tudo mais. Essa primeira tabelinha nem precisa copiar, ó, como eu sou boazinha. Já coloquei a segunda tabela. A parte de baixo não precisa, tá? Você só vai ter que fazer essa tabelinha aí. Nós temos aqui, vamos incluir uma linha com total, não esqueça. Aqui embaixo nós vamos colocar o total. Total da frequência absoluta. Tá até para colocar acumulada, né? Ah, Franz, pelo amor de Deus. Vou botar aqui, ó. FA. Frequência acumulada. Cobri o probleminha com a tabela para fazer sozinho em casa, tá? Frequência relativa, que é o percentual. E a frequência acumulada relativa. Frequência acumulada relativa. Lembrando que o total da frequência acumulada não tem, tá? Copia o probleminha com a tabela. Na próxima aula eu corrijo e passo mais. Ok? Foi, Francis, que você falou? É que eu fui imprimir um negócio.
Tô ganhando dinheiro aqui fazendo xerox. Qualquer coisa é só vir aqui pedir. Na verdade, pagar. Ian faz 30 coisas durante a aula. É, eu sou multifunções aqui em casa. Ah, Rian é homem de negócios, né? Pô. Já copiaram o número 1? Você vai calcular o total para saber quantos pedagogos foram entrevistados. Frequência acumulada, você repete a primeira linha e vai somando o restante. Frequência relativa é a porcentagem. E a frequência acumulada relativa, você vai somando todas as porcentagens, tá? Pode utilizar a calculadora. Lembrando que para calcular a porcentagem, você multiplica o número por 100 e divide pelo total. Tem que somar aí o total de pedagogos que foram entrevistados. Francis, eu não consegui colocar isso aí numa folha, tipo... assim, 3 do lado, minutinhos para quem está copiando para eu encerrar a aula. Tem aula depois de França ainda, gente? Paula. Tem, não. Tem Vitória. aula. Ah, é Paula ainda. Caraca, muita aula. É cansativo. Tenso. Saúde. Foi? Um minutinho para Eu quem já está copiei. copiando. Quem já copiou pode guardar o material de matemática. Ok? Francis, terminei ainda não. Espera aí. Muita coisa. Tudo bem. Só para copiar o probleminha e desenhar a tabela, tá? Foi? Todo mundo já copiou? Preciso aqui encerrar o compartilhamento. Quem não copiou pode tirar o print e copiar posteriormente para não atrapalhar. Mas como eu sempre falo para vocês, não é para ficar com a galeria do celular cheio de imagem de coisa para copiar. É para colocar limpo, tudo certinho no caderno, no livro, tá? Beijinhos. Na próxima aula eu passo mais que vamos corrigir essa e vou passar mais algumas antes da gente iniciar o conteúdo gráficos. Ou a gente inicia o gráfico e depois eu passo um exercício no caderno. Não precisa nem sair, né? Beijinhos, até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu, Francis. Tchau. Tchau. Tem que sair da sala ou pode ficar? Não, não precisa Não, não. pode ficar, porque Aula Paula segunda. já deve estar chegando, tá? Ah, tá, valeu.